A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que me acompanham aqui no canal Reino do Céu. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Comigo tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui para mais um estudo da palavra, que eu creio que vai ser de muita importância para a edificação de muitos, né? Irmão, dessa vez eu quero falar sobre as alianças de Deus. Eu fiz aqui um simples mapa mental, né? Conforme a minha capacidade, eu fiz de forma simples, né? E eu quero apresentar esse mapa porque eu acredito que desta forma é uma forma que fica muito fácil de compreender as Escrituras, né? Eu quero falar da antiga aliança, eu quero falar da transição das alianças, eu quero falar da nova aliança, né? Lembrando que esse vídeo, irmão, eu quero fazer somente uma apresentação de outros vídeos que eu vou colocar, né? Aqui eu quero fazer uma apresentação, simplificar o entendimento para entrar nos estudos, nos próximos vídeos, entendendo do assunto, né? Pois é, vamos começar aqui no mapa. Aqui tem um pequeno mapa, é só o cabeçalho do mapa mental, né? Que está escrito Antiga Aliança. Vamos ler da esquerda para a direita. Antiga Aliança, transição das alianças e nova aliança. Irmão, quando a gente compreende isso, quando a gente compreende essa sequência aqui, porque não é ensinado nos templos religiosos, quando a gente compreende essa sequência aqui, fica as Escrituras, elas se abrem diante de nós, né? Antiga Aliança, eu escrevi aqui embaixo, Lei de Moisés. Antiga Aliança, no tempo da Lei de Moisés, né? Aqui embaixo eu escrevi leis, né? Onde a lei da antiga aliança. Esse foi o período em que Deus chama o povo de Moisés, o povo de Abraão. De Abraão foi feita a nação de Israel, foi lançada no Egito. E aqui essa aliança ela foi estabelecida com o povo que foi tirado do Egito, né? Então Deus deu leis para eles, Deus casou com eles em Êxodo 19, Deus fez estabelecer uma aliança, ou seja, um casamento com aquele povo, né, em que o povo desobedeceram, o povo quebraram a aliança, né, que foi chamada de leis. E Deus acrescentou vários preceitos a essa lei, a ponto de sobrecarregar o povo, né? E essa lei que Moisés viveu e que todo aquele povo que ele conduziu também, quase todos pereceram no deserto por desobediência, né? Essa lei, ela apontava para uma nova aliança em que Deus faria, né? No período dessa lei, Deus levantou profetas como Jeremias 31, onde Jeremias vai falar que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, né? Não conforme a aliança que eu fiz com vossos pais naquele dia em que eu tirei do Egito, né? Mas essa nova aliança, que naquela antiga aliança, as leis foram colocadas em tábuas de pedra, mas na nova aliança as leis serão colocadas no coração, né? Ou seja, Deus prometeu uma nova aliança, né? Ele fez a velha, o povo desobedeceram, foi acrescentado muitos julgos pesados, preceitos da lei, né? E Deus prometeu fazer uma nova aliança. Essa nova aliança, nós sabemos que ela foi feita no sangue de Cristo, né?
que a primeira aliança foi feita com os homens, através de um mediador que era Moisés. Mas a nova, ela seria feita no sangue de Cristo, do justo, o único justo que pisou na terra, faria uma nova aliança. Por isso que a lei ia para o coração. A lei ia para o coração. Não era mais segundo os preceitos escritos em tábuas de pedra, as leis que estavam em tábua de pedra, representando a dureza do coração, mas sim no arrependimento. Aí quando nós sabemos que eles passaram muito tempo, né, o período do Antigo Testamento, como costumam falar, o período do Antigo Testamento foi esse período da Antiga Aliança, né, que começou com Moisés, e depois de Moisés nós conhecemos todos esses livros da Antiga Aliança, que são 39 livros, em que fala do tempo da lei, que vem até Malaquias, né? Começa em Gênesis, onde a nação é gerada, em Moisés, em Êxodo, a lei ela é dada, e ela vem até o tempo de Malaquias. Mas como Deus prometeu que faria uma nova aliança, vamos compreender isso, né? O que aconteceu? Teve que vir aquele em quem seria feita a aliança, ou seja, o justo, e tinha que fazer a transição desta aliança antiga. Ele tinha que cumprir, porque os homens não tinham como cumprir, não conseguiram cumprir. Então, o justo, que a aliança seria feita no sangue dele, vinha para cumprir, porque só ele conseguiria cumprir. Então, esse período em que Jesus veio, ele é chamado de transição de alianças, tá? Como eu postei aqui, nasceu final da Antiga Aliança, nasceu o Cristo. Ou seja, o período em que Cristo viveu na Terra foi um período de transição. Jesus ele não viveu a nova aliança. Quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, não é nova aliança. É o período em que Jesus cumpriria a antiga aliança. E ao mesmo tempo, quando ele morresse, quando ele nasceu para cumprir a lei da antiga aliança, vive 33 anos e meio. Nos 33 anos e meio foi o período de transição, onde Jesus veio, escolheu os seus que lhe obedeceriam para ser o início da nova aliança, que nasceria. A aliança foi feita no sangue de Cristo. O início da nova aliança, ela nasceria através da morte, né? Morreria derramando o seu sangue, ou seja, era a purificação da aliança que ia nascer. Né? Transição de aliança foi o período em que Jesus viveu na terra. Esse período que Jesus viveu do nascimento até a morte foi cumprimento de toda a lei, né? Que eu vou falar nos vídeos seguintes. Esse aqui é só uma apresentação. Eu vou apresentar o restante do mapa, eu vou apresentar o restante e vou mostrar alguns pontos em que das coisas que ele cumpriu, quando ele veio, cumpriu, e do que foi estabelecido na nova. Tá certo? Né? Tá vendo aqui no meu simples mapa aqui, ó. Quando ele nasceu, começou a transição de uma aliança para outra. Quando a gente compreende as escrituras dessa forma, fica bem mais fácil de entendermos o objetivo de Deus para nossas vidas, né? Transição, tempo de Jesus aqui, veio cumprir, ou seja, cumprir a antiga aliança, cumprir a antiga que os homens não conseguiram, né? Todas aquela lei o homem não conseguiu. Morreu. Na morte dele, ele diz, está consumado, essa palavra é muito forte, está consumado,
Foi o período em que ele cumpriu tudo aquilo que ele veio para cumprir. Lá em Lucas capítulo 18, Jesus diz assim, com seus discípulos, ele fala assim, vamos para Jerusalém, e quando lá chegarmos, se cumprirá tudo, né? Ou seja, toda a lei, tudo aquilo que estava escrito acerca, porque os hebreus viveram a lei desobedecendo, os profetas escreveram que aquilo era tanto a lei e como várias profecias que estavam acerca dele, ele cumpriria. Então, Jesus, quando ele diz, vamos para Jerusalém, lá se cumprirá tudo, né? Ele faz o percurso, passa por várias cidades até chegar a Jerusalém, e onde chega em Jerusalém, ele purifica o templo, né? E dali ele começa a ser perseguido até ele ensinar muitas coisas, as últimas coisas dos discípulos, antes de morrer. E ele é morto, né? Então, quando ele morre, ele diz assim, está consumado, ou seja, o que eu vim para fazer está feito. Agora, no meu nascimento, vai nascer uma nova aliança, ou seja, o peso da antiga ficará para trás, e eu estabelecerei a nova aliança que foi predita pelo profeta Jeremias, né? Farei uma nova aliança não conforme a antiga, mas era uma aliança no coração, onde pessoas se converteriam, né? E viviam diferente, espontaneamente, por amor, e as coisas aconteciam por amor. Aqui eu postei a morte e eu postei a nova, né? A nova aliança. Morreu? Nova aliança, igreja. Depois que Cristo ressuscita, a história muda. Tudo aquilo que era sombra na antiga aliança, ele veio no meio da aliança, das duas alianças, para fazer a transição de uma para outra, né? Então, o que estava profetizado acerca de Jesus, ele começa a estabelecer na nova aliança. É muito lindo a gente compreender isso, irmãos. É muito lindo. E falando nisso, quero aproveitar e ler aqui alguns textos. Quero ler alguns textos que eu coloquei aqui, que está escrito em hebreu. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, né? Se a primeira fosse perfeita, se a primeira já tivesse feito em Cristo, não precisaria estabelecer uma nova, né? Bem que Deus queria estabelecer já a primeira como a nova, porque ele falou para o povo, vou dizer, se vocês me ouvirem de guardar os meus mandamentos lá em Êxodo 19, né, vocês serão para mim propriedade peculiar de todas as nações, né? Ou seja, se vocês ouvirem o que eu vou dizer e guardarem, vocês converterão o coração de vocês e obedecerão a mim, né? Era isso que Deus queria. Mas eles ouviram, mas não guardaram, né? Desobedeceram, né? E de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, né? Aquilo que eu falei que foi Jeremias, que ele está repetindo o texto de Jeremias. A nova aliança ela foi feita no sangue de Cristo. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11, 23, que é pregado quando vamos ceiar, né? Para fazer memória do corpo e do sangue. Ele diz, esse é o sangue da nova aliança, aliança no meu sangue, né? Que foi derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que beber do vinho e comer do pão, ou seja, a comemoração da ceia até que ele venha, né?
Foi lá em 1 Coríntios capítulo 11, 23, e nos evangelhos também está escrito, né? Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, Jesus morreu, né? Ele, na antiga aliança, os cordeirozinhos morriam, apontavam para Cristo. Jesus veio e morreu, né? Morreu o testador da aliança, e com a aliança, com o sangue dele, ele fez a nova aliança, né? O mediador da nova aliança é maior do que o mediador da segunda aliança, que era feito com sangue de animais, né? Hebreus capítulo 10, versículo 16. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escrevereis. Quando eu apresentar o restante do vídeo, o restante do mapa, nos outros vídeos, né, vocês que ainda não entendem, a maioria aqui eu creio que sim, né? Muitos aqui eu creio que sim, porque ele vai transferir a lei que era obrigatória, quando as pessoas se convertem, ela vai para o coração e elas ficam livres do jugo, elas fazem por amor, por obediência, né? Essa é a aliança, né? Por isso que ele diz lá em Jeremias que colocaria a aliança no coração, né? Diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, né? As leis vão parar no coração e não mais em tábua de pedra. E sobre as suas mentes as escreverei. Hebreus também vai dizer que ela ficou antiquada, ficou velha. Ele não está falando do Antigo Testamento, mas ele está falando da antiga aliança. Ela ficou velha e antiquada. Não se devemos praticar, né, mais a antiga aliança, né? E sim a nova. Que a nova a gente cumpre quando ama, a gente cumpre quando se converte, a gente cumpre quando sai do mundo, quando larga as leis, no caso dos judeus, as leis que foram aplicadas sobre eles. No caso, nós que não vivemos debaixo dessa lei, sobre as leis que o mundo impôs sobre nós, né? Nós vivemos uma aliança de amor, que foi feita no sangue dele, né? Aqui eu botei Antiga Aliança, Lei de Moisés. Transição, tempo de Jesus. Ele morreu, dá início-se a igreja. Não que ela venha surgir aí, mas que ela venha ser revelada aí, né? Então, fez nova, eu botei aqui embaixo, né? Leis, veio cumprir, fez nova. Amém? Esse foi o vídeo de introdução. Próximo vídeo colocarei o mapa completo. Amém? Espero que você tenha gostado e compreendido essa forma, como apresentar os períodos do povo e das alianças, né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe e até logo, né?